talvez eu tenha assustado vocês na aula anterior, falando que a gente, né, ia passar por muitas fórmulas. Eu estava errado. Na verdade, isso se aplica a esta aula, tá certo? Então vamos ver se realmente isso vai acontecer. Vamos lá. Aula 73, métodos de estimação de volumes de madeira. Eu achei interessante que o nosso edital trouxe estimação e não estimativa, né? Mas tudo bem, eu achei meio estranho. Vamos lá. Métodos de estimação de volume de madeira. Por que estimar o volume da madeira? O volume é a principal variável econômica da produção florestal, né? E realmente é de se pensar que deva ser. O volume de madeira serve para calcular a quantidade explorável ou explorada, determinar a viabilidade econômica do manejo, emitir documentos de origem florestal DOF, estimar biomassa e estoque de carbono, realizar laudos técnicos, periciais e fiscalizações. As formas de expressar o volume. Tem o volume comercial, até o primeiro defeito, ou altura útil, que vai ser utilizado lá na indústria madeireira e na serraria. Tem o volume total, do solo até a ponta da árvore, serve mais para cálculo de biomassa e de carbono. E tem um volume empilhado, com as pilhas de tora com ou sem casca, que é mais uma relação para o controle logístico e de transporte. Também vai ter o volume por hectare, com a soma de volumes em um hectare, comparação de técnicas e de manejo, né? Então, realmente aí são 4 tipos de formas de expressar o volume que parecem realmente bastante úteis para as diferentes aplicações e necessidades ao longo aí da cadeia de exploração, né? Volume comercial, indústria madeireira, volume total, cálculo de biomassa, volume empilhado, controle logístico, volume por hectare, a comparação de técnicas e de manejo. Principais métodos de estimativa de volume. A gente vai ter algumas fórmulas geométricas simples, fórmulas simples, para um tronco que vai ser aplicado para os troncos idealizados, né? O tronco considerado cilíndrico, que exagera o volume porque considera um tronco perfeito. Olha, assim, não é difícil de encontrar, assim, pelo menos na minha experiência não é tão difícil de encontrar um tronco perfeito. É coisa que tá ali, um em cada 100, ou 2 em cada 100. Mas um tronco perfeito, perfeito, perfeito mesmo, né? Enfim, tem que procurar, tem que procurar. Não vai. Aquilo. É justo que aquilo que muito. Como que é? É justo que muito custe aquilo que muito vale. Vai ter também a fórmula geométrica do tronco em formato de cone, que vai subestimar o volume, e aí vai considerar um tronco afunilado. E percebam, essas fórmulas aqui a gente já viu elas no ensino médio, né? A gente só consegue se lembrar exatamente como que a gente viu elas no ensino médio, mas é simplesmente a aplicação daquela fórmula para figuras geométricas para madeira, né? Então, dá pra se lembrar que quando a gente tem um cone, a gente sempre realmente dividia a fórmula do cilindro para 3. Em termos de paraboloide, isso aqui eu realmente não me lembro de ter utilizado, mas o paraboloide a gente vai pegar a mesma fórmula do volume cilíndrico e dividir para 2/3. E aí esse daqui seria a fórmula de achar o volume do tronco mais próximo da realidade, com um modelo geométrico utilizado principalmente para árvores tropicais, né? Isso aqui realmente eu acredito que caiba para muitas árvores, muitas árvores. Porque enquanto o tronco perfeito, né, ali na minha experiência vai ser ali 2 ou 3%, essas árvores que vão estar parecendo um tronco perfeito, então vai ter 2/3 do tronco útil realmente perfeito, 2/3 do tronco útil realmente perfeito, vai ser, quase metade aí, dependendo de como for essa exploração, né? Mas é ótimo. Todos esses cálculos vão ser úteis em campo para estimativas rápidas e aproximações iniciais, especialmente em laudos periciais ou denúncias. Eu não posso dar mais detalhe do que eu fazia, porque senão vai cair para mim, né?
Mas ótimo. Fórmulas empíricas, modelos volumétricos desenvolvidos com dados reais de DAP, altura e volume e ajuste estatístico com regressão. Essa é a parte que pega, meus amigos. Essa é a parte que pega, o ajuste estatístico, porque é muita... Assim, graças a Deus, né? Tem muita técnica hoje realmente para realizar esse ajuste. Vai ter os modelos clássicos de fórmulas para modelos volumétricos mais precisos, o modelo de Spoor, de Schumacher-Hall, de... como é que fala isso? Rush e logístico para crescimento e estimativa de biomassa. Ok. Todos eles vão exigir calibração regional, com árvores abatidas e volume real medido com cubagem rigorosa. Tabela de volume ou de produção. São tabelas práticas que relacionam o diâmetro, a altura do peito, ou o diâmetro ou a DAP mais altura, com o volume estimado, baseados em inventários anteriores, que pelo menos para termos logísticos, ou mesmo para o cálculo ali, preço de venda, esse tipo de coisa, funciona bastante. Então a gente vai ter os tipos de tabelas de volume por espécie, gerais, por grupo de espécies ou por região e bioma. Muito utilizados por técnicos de campo, órgãos ambientais em fiscalização e planos operacionais. Modelagem volumétrica com tecnologia. Modelo LIDAR, aeroterrestre, com escaneamento 3D da floresta com altíssima precisão. Fotogrametria com drones, criação de modelos digitais de superfície. Satélites, inteligência artificial, modelos preditivos para grandes áreas. E aplicativos móveis com cálculo automático a partir de fotos e medidas. Também já é uma realidade no nosso meio. Em crescimento no Brasil, especialmente em concessões públicas e inventários nacionais. Cubagem de árvores e toras. Cubagem rigorosa por árvore abatida. Secciona a árvore a cada 1 ou 2 metros, médio diâmetros ao longo do fuste. Calcula o volume de cada seção como cone, cilindro ou paraboloide e soma os volumes seccionais. Então dá pra entender, né? O volume total ou real. Beleza? Volume total real. Obtendo aí o volume total real. Né? Então, ao invés de você medir toda a árvore como se fosse um cilindro, um cone ou um paraboloide, você faz isso por seção. E aí a gente vai ter uma maior precisão aí nesse cálculo. E aí a gente vai ter a base para calibrar modelos matemáticos e tabelas, que também exige tempo e precisão e muito engenheiro. Né? Se for para realmente calibrar modelos, muito engenheiro, muito bom. Cubagem de toras em transporte ou em empilhadas. Toras individuais, formato cilíndrico, onde o D é o diâmetro médio da tora e o L é o comprimento. Volume de empilhamento vai ter o volume, que vai ser igual ao comprimento, vezes a largura, vezes a altura, vezes o fator de empilhamento, né? Que vai também ter uma medida aí variável, de 0,7 a 0,85, dependendo do formato das toras. Que diz sobre aquele espaço, né, entre uma tora, entre o empilhamento de toras. Fator de forma, FF. Olha só, Fzão e Fzinho. É um coeficiente que corrige a diferença entre o tronco real e o modelo geométrico. Então, é que a gente começa a entrar naquelas especificidades de correção dos cálculos via estatística, né? FF. Fzão, Fzinho. Volume real sobre o volume de cilindro com o mesmo DAP e altura. E aí vai ter uma variação de 0,4 a 0,7, dependendo da espécie, idade e ambiente, aplicado para aumentar a precisão da estimativa volumétrica. Exemplo prático de estimativa de volume. Uma árvore tem 40 centímetros de diâmetro à altura do peito e tem uma altura de 20 metros. Caraca. Nunca cheguei a trabalhar com árvores com mais de, sei lá, 5 metros. Então, realmente esse mundo aí é um mundo estranho pra mim. Que eu só tive experiência com isso na Caatinga, né? Onde tem árvore mesmo, grande, tropical. Nunca
Nunca nem vi. Quem sabe eu vou ter a oportunidade de mexer com isso como perito, né? Pelo menos não mexer com isso, mas... Vocês entenderam, vocês entenderam. Usando a fórmula de paraboloide. Se forem 500 árvores por hectare e se forem árvores semelhantes, também vai ter essa estimativa de 355 metros cúbicos de madeira por hectare. Aplicações periciais e legais. Na situação de avaliação de madeira ilegal, vai ter que estimar o volume cortado e compará-lo ao DOF ou com o plano de manejo florestal, enfim, autorizado. Isso aqui é comum, né? Me parece ser muito comum. Tipo, eu me lembro de já ter visto, tipo, reportagem em televisão sobre a polícia apreendendo, né, toras de madeira, esse tipo de coisa. Então, parece que é comum dia a dia. Lá também aplicação de laudo de infração ambiental, quantificar dano ecológico por volume extraído, auditorias em concessões florestais, isso que é um negócio legal de se fazer, de se participar, sempre é umas experiências bem interessantes participar de auditorias em concessões, porque sempre dá pra ver muita coisa errada, né? A gente vai lá e, isso aqui tem que arrumar. Verificar a fidelidade entre o volume projetado e volume extraído. Também estudos de estoque de carbono, calcula o volume e converte em biomassa e CO2 equivalente. Também projetos de restauração e compensação, definindo metas de recuperação com base volumétrica. Então tem material da Embrapa sobre dendrometria, tem o IBAMA com manual técnico de cubagem de volume de toras, a IN5 vai estar falando aí dos planos de manejo, modelagem volumétrica de aves tropicais, inventory, forest, e é isso, meus queridos. Grande abraço.